Como acontece todas as terças-feiras, ele está aqui ao vivo, né, para falar sobre um tema e também para responder a sua pergunta. Telefone na tela, 99326228, 99326228. E o tema de hoje é esse: quais as vantagens da faceta de resina composta? Vem para cá, doutor André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, prazer bom te dia receber. a todos. Igualmente. Mais uma semana ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis para falar hoje sobre esse tema. Isso mesmo, Flaviano. A gente vai falar hoje, nós já falamos em alguns programas atrás sobre as facetas cerâmicas, né, os laminados cerâmicos. Hoje a gente vai falar sobre quais as vantagens que tem de fazer uma faceta em resina, né? Que são também restaurações, né? São aqueles casos que a pessoa às vezes não pode investir em um material que tem mais durabilidade, tem mais estética, o que seria a cerâmica pura, mas a faceta em resina também resolve várias situações, que é o que nós vamos abranger hoje. Pode passar? Então, gente, a faceta em porcelana, ela, na verdade, é um material que é feito em laboratório. Qual que é uma grande diferença? Além da questão da durabilidade, da resistência, a faceta da porcelana ela é feita por um laboratório de prótese. Então, não é o dentista que faz a faceta. Então, o dentista ele faz o preparo do dente, que é um desgaste, molda, e o laboratório confecciona a faceta de porcelana. A faceta em resina, por sua vez, pode ser feita de duas formas. Pode ser feita também por um laboratório de prótese, né? Quando o profissional, muitas vezes, ele quer um serviço que fique menos demorado no consultório, né? Ele não precisa de fazer uma sessão clínica tão longa. Ele pode sim moldar a boca do paciente e o laboratório confeccionar a faceta em resina, né? Só muda a questão do material. Mas também pode ser feito pelo próprio profissional no consultório. Então, se o profissional ele tiver habilidade, ele tiver tempo clínico, ele pode também fazer a faceta em resina, que são materiais que o próprio dentista ele compra e a resina ela vai sendo moldada, vai sendo incrementada no dente do paciente. E aqui tem uma vantagem que o desgaste é menor do que em relação à porcelana. E a lente de contato dental, isso aqui é só uma questão para mostrar a espessura do material, né? A espessura geralmente da faceta em porcelana ou da faceta em resina, em muitos casos, se assemelha inclusive à lente dental, pelo fato de ser extremamente fininha, né? Pode passar? Então, gente, quais são as principais indicações das resinas, né? Vamos falar principalmente em dentes anteriores, que é onde as facetas são mais usadas, né? Que é na região de canino a canino. Então, é para fechamento de diastemas. O que seriam diastemas? Só que esse caso que o paciente tem um espaço entre o dente e o outro. E às vezes é um espaço pequeno, não é um espaço volumoso. Tem situações que o paciente tem um espaço exagerado entre o dente e o outro, aí a faceta em resina não é indicado, e em muitos casos tem que ser usado aparelho ortodôntico para chegar mais perto um dente do outro. Mas aqueles espaços menores pode ser indicado. Pequenas correções de forma. Então, às vezes o dente tem um quebradinho, às vezes o dente é um pouquinho fininho, você quer aumentar o tamanho daquele dente, você quer consertar a borda, às vezes o dente, né, pode ter algum desgaste, pode ter alguma fratura na borda do dente, você consegue corrigir com a resina. As facetas dentárias, né, que seria a gente abranger toda a superfície dentária, reconstrução de fraturas, né? Então, o que a gente falou, às vezes o paciente fratura, ele quebra uma borda de dente, ele quebra o cantinho do dente, são situações às vezes muito pequenas, não necessita a gente fazer uma faceta em porcelana. A gente consegue com a resina. Restaurações de lesões cariosas também. A gente está até com um caso de uma paciente lá no consultório, ela usou aparelho ortodôntico por um tempo e todos os dentes delas, onde ela teve o aparelho ortodôntico, deu cárie, né? E cáries grandes, né? Cáries volumosas. Então a gente está justamente utilizando as restaurações em resina, né? Pode ser quase uma faceta, no caso dela, que a gente está abrangendo muitas áreas do dente dela. Onde é dente natural, a gente está preservando. Mas onde são áreas maiores, a gente está utilizando a resina. Pode passar. Então, gente, como é que é feita uma faceta em resina, né? A resina, em muitas situações, o profissional basta ele fazer uma asperização do dente, não precisa desgastar o dente mesmo. Então, o profissional pode asperizar o esmalte do dente, que é fazer uma permeabilização daquele dente para que a resina seja incrementada. Então, aqui, por exemplo, está sendo feito a parte de trás da faceta em resina, né, que seria a região de trás do dente, e a resina são colocados incrementos através de uma espátula, né? Então, vai sendo colocado incremento, pedacinho em pedacinho, até você conseguir formar um novo dente, aquele novo formato, né, e tudo mais.
Pode passar. Então aqui, gente, mostrando, né? Aqui já é uma segunda etapa, né? Já foi colocadas as primeiras camadas em resina, está sendo colocadas as camadas finais, né? Como a gente observa aqui. Geralmente a gente usa muito espátula, né? Uma espátula fininha, para que a gente leve uma resina, consiga espalhar sobre o dente. Pode passar. E a gente usa também muito no consultório o pincel. O pincel, ele é muito usado para que a gente consiga lisura de superfície, né? Porque a resina, se você não der lisura de superfície, ela fica áspera e pode juntar placa, pode amarelar. Então a gente pega o pincel, um pincel mais ali flexível, coloca a resina e você vai espalhando sobre o dente. Então se o paciente vai fazer uma faceta, por exemplo, você vai incrementar aquela resina em toda a superfície e você vai espalhando ela sobre o dente, né? Então aí você tem que ver a questão de cor, número de camadas de resina, né? São alguns detalhes que a gente faz. E aí, na hora que você espalha todo esse material, você já está na fase final dele, você vem e faz o polimento com alguns discos que a gente tem no consultório, disquinho de polimento, para a gente deixar ela bem lisinha. Pode passar. Então, gente, aqui é um caso, né, que um paciente vem no consultório, né? Ele estava com os pequenos diastemas, né, como a gente vê aqui, um diastema aqui, um formatozinho aqui, né, tava um quebradinho aqui. Ele estava insatisfeito também com esse ângulo aqui, quer dizer, não foi necessário para esse caso fazer uma faceta em porcelana. Por que não foi necessário? Porque o paciente queria uma preservação dos dentes. Então a gente indicou para ele fazer as facetas em resina, né? Foram colocados incrementos, incremento aqui. Não foi exatamente o dente todo, né? Foi algumas áreas para que a gente conseguisse esse formato mais harmônico do sorriso dele. Então a faceta em resina eu indico muito para os pacientes que já têm um dente com a estrutura dentária boa, não há necessidade de a gente fazer um desgaste excessivo, como por exemplo, o paciente tem um dente muito escurecido, né? O paciente sofreu trauma, fez tratamento de canal, o dente está muito escuro, aí a faceta de resina já não é indicada. Ela é indicada quando a gente tem que fazer pequenas correções. Aí a faceta de resina é muito útil, porque a gente não precisa desgastar muito o dente. Agora, situações que exigem alterações muito grandes, alteração muito de forma, de cor, de posição, aí é indicada a faceta de porcelana. Aí o doutor André, né, trazendo todas as informações para você, né, sobre principalmente esse tema importante, né, as facetas da resina composta, né. É importante a gente sempre trazer essa informação, né, doutor André? É indicado para todo mundo? Tem contraindicação? Pois é, na verdade, a faceta em resina ela é quase indicada para todos os casos, né? Vamos falar quase todos os casos, por quê? Quando o paciente chega no consultório com alterações muito grandes de forma, de posição, de cor do dente, né? Principalmente cor, às vezes a faceta em resina não é indicada. Então, principalmente pacientes que tiveram já algum dente que sofreu uma alteração drástica de cor, por exemplo, paciente que sofreu trauma, já teve tratamento de canal, o dente está muito escuro, eu não indicaria a faceta em resina, aí eu já indicaria a faceta em porcelana. Mas aqui esse caso de alteração pequena de forma, o dente deu uma quebradinha no cantinho, coisas bem mínimas assim, são pequenos detalhes, eu indico a faceta em resina. Então assim, vamos pegar, abrir já aí 80% das pessoas. Tem até a dúvida do Fabrício, né, lá do bairro Porto Velho, ele quer saber o seguinte, doutor André, ele pode comer qualquer coisa depois de fazer o tratamento de resina ou tem algumas situações que não são indicadas? A pessoa, claro que vai ter uma vida normal, né, assim, a gente fala que a pessoa vai poder alimentar e tudo mais. A questão, todo paciente que faz um trabalho de estética, de faceta de resina, até mesmo de porcelana, é um cuidado com relação a alimentos muito duros. Então, principalmente quando a gente faz a faceta pegando borda de dente, eu evito o máximo de trabalhar na borda, porque a borda do dente, quanto mais for natural do dente, é melhor. Porque o dente, ele tem uma estrutura de resistência, né? O dente nosso, ele é muito mais resistente do que a resina. Mas alimentos muito duros, alimentos que o paciente vai fazer alavanca, né? Vai pegar o alimento e fazer esse movimento aqui. Tem algumas pessoas que abrem garrafa de cerveja com dente, pega pirulito e vai mordendo o alimento, pega às vezes coxa de frango, aí não. A pessoa tem que ter um cuidado grande, porque dente natural já quebra. A resina nem se fala. Mas abrir garrafa com dente nem o natural, né, gente? Nem o natural. Recomendado, né? Vai tem ficar alguns banguela aí qualquer hora. Tem alguns pacientes que enfrentam, eles pegam lá e... Aí é bruto, hein? Você é besta. Aí eu tenho outra dúvida aqui interessante, doutor André. É verdade que com o tempo as facetas de resina amarelam e perde o brilho?
É verdade. A faceta em resina, a resina é o seguinte, a gente fala que se o paciente ele tiver um cuidado, uma boa higienização, não deixar acumular placa, a durabilidade da resina é muito maior. O que acontece em alguns casos, quando a resina, ela em pouco tempo, ela vai perdendo brilho, ela vai ficando amarelada, em muitos casos o paciente não faz controle no consultório. O que é o controle? Pelo menos a cada 6 meses o paciente fazer uma limpeza, fazer a manutenção dessas restaurações. Essa manutenção, gente, em muitos casos é simples. Às vezes é um disco de polimento, às vezes é um caso de a gente passar uma broca de acabamento. A própria limpeza que a gente faz no consultório ajuda algumas restaurações a ter o brilho original. O que faz muitos casos dessas resinas amarelarem por um tempo às vezes curto é a falta de manutenção no consultório. Mas respondendo, as resinas amarelam com o tempo? Amarelam. E tem a do Betinho também. Ele tá dizendo que tem bruxismo. Aí pode fazer a resina ou não é indicado? Aí vai depender do local, tá? Assim, o paciente bruxista, tá? A gente fala o seguinte, dependendo do local, a pessoa não vai ser indicada fazer a faceta em resina. Volto novamente a falar das bordas, né? Borda do dente. O que seria a borda do dente? Vê com uma imagem aqui para voltar, e fica mais fácil eu poder explicar isso. Pode mudar aí, gente. Isso. Mais uma. Aqui tá bom. O que seria a borda do dente? Vamos supor que o paciente tem que fazer uma faceta pegando essa borda aqui do dente, aqui, ó. A borda daqui, borda daqui, borda aqui. O paciente tem bruxismo já não é indicado. Porque em pouco tempo, se ainda mais a pessoa não usa a placa de bruxismo, ela não usa a placa, ela tem bruxismo, mas não usa. Aqui, ó. Isso aqui é a borda feita em resina. Ó. Então, isso aqui, se for feito em resina e o paciente não usa a placa de bruxismo, isso aqui não vai resistir nem mesmo na primeira noite. Primeira noite isso aqui já vai arrebentar tudo, por causa da resistência do material. Então, quando o paciente tem um bruxismo muito grande, e às vezes a pessoa tem um dente curto, e eu vou alongar o tamanho desse dente, aí eu indico a faceta em porcelana devido à resistência do material. Aí a pessoa pode comer, pode às vezes fazer plá de bruxismo, que a resistência é maior. Agora, em resina, para bruxista, eu não indico. Dica importante. Obrigado, viu, Betinho? Sim, boa, excelente pergunta. O doutor André sempre trazendo informação para você em tempo real aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Os contatos do doutor André também estão sempre disponíveis, né? Porque se você tiver alguma dúvida, é só fazer contato diretamente com o doutor André. Muito obrigado, André. Eu te agradeço, Flaviano. Até semana que vem. Um abraço a todos, viu? Um abraço para todo mundo que acompanha o programa, né? Sempre com muito carinho. E a gente reforça que a participação do Dr. André fica disponível para você no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação aí para outras pessoas. É só acessar o portal sistemampa.com.br para ficar sempre bem informado.